Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 26 de julho, 207 dias, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração, desde 1º de janeiro até o dia de hoje. E vamos estar juntos até dia 31 de dezembro, se Deus nos permitir. E hoje é um dia muito especial. Antes de nós anotarmos a referência da palavra de Deus que nós vamos ler hoje, antes da leitura da palavra de Deus, eu quero convidar você a adorar a Jesus, juntamente com a nossa irmã em Cristo, Fabiana Guajajara. Ela vai estar cantando um trecho de um louvor na sua língua, no seu dialeto e também na nossa língua portuguesa. Vamos juntos celebrar a Cristo para a glória do nome do Deus Pai, porque a Bíblia diz que um dia tribos, povos e nações estarão louvando a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Fique aí com esse belo hino de louvor e de adoração, Fabiana Guajajara e também o seu esposo Silvio Guajajara, que agora estão fazendo parte do nosso projeto Leia a Bíblia em um Ano. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto é minha oferta de amor, sacrifício vivo em teu altar, pois eu só quero te adorar, te adorar, Senhor, te exaltar, Senhor. Você viu que celebração a Cristo? Deus é poderoso e o seu amor é derramado sobre todos os povos. E aos indígenas também é necessário levarmos a palavra de Deus para ser pregada, ministrada e entronizada nos corações dos nossos irmãos índios, e representados aqui pela Fabiana Guajajara e pelo seu esposo Silvio Guajajara. Vamos agora, logo mais depois da leitura bíblica, na hora da oração da fé, eu tenho mais uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos agora, sem perca de tempo, anotar as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje, dia 26 de julho, 207 dias. Vamos lá, anote aí, no livro do Novo Testamento, vamos começar pelo Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. E lá no Antigo Testamento, nós vamos começar a ler hoje, livro de 2 Reis, capítulo 6, até o 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. E o primeiro livro do profeta Jonas, capítulo 1, né? O único livro de Jonas, Jonas, capítulo 1. Vamos à nossa oração da palavra, porque toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós devemos orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos auxilie, nos ajude a entender as revelações da palavra de Deus que nós vamos ler agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco e que sejamos agora iluminados para entender as Tuas revelações e assim nadarmos nas profundezas da Tua revelação em Cristo Jesus. Vamos começar então pelo Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda sendo gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos.
Por isso eu vos quero fazer entender que é necessário que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. E o que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro operações de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de línguas, e a outro interpretação das línguas. Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes conforme ele deseja. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, também é Cristo. Porque um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres. Todos foi dado beber um só Espírito, pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, ou não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se a orelha disser, porque eu não sou o olho, e eu não sou o dono do corpo, não é portanto do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são trabalhadas com menor decoro, porque nossas partes decentes não têm nenhuma necessidade disto, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns com os outros. Se um membro sofrer, todos os membros sofrem. Se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E Deus colocou uns na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todos em línguas ou fazem todos interpretações. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora nós vamos lá no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o capítulo 7, versículo 2. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos, até o Jordão
e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um lugar onde possamos habitar. E ele respondeu: ide vós. E um disse: sê contente, rogo-te, vai com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. E assim ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água. E ele gritou: ai, mestre, isto era emprestado. E o homem de Deus disse: onde ele caiu? E ele mostrou o lugar. E ele arrancou um galho e lançou ali dentro. E o ferro flutuou. Portanto disse: tomai-o para ti. Ele estendeu a sua mão e o apanhou. Então o rei da Síria guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, dizendo: em tal lugar será o meu acampamento. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: acautela-te para que não passes em tal lugar, porque lá descem os sírios. E os reis de Israel enviou para o lugar sobre o qual o homem de Deus lhe contara, de que o alertara, e ali salvou-se, não uma nem duas vezes. Portanto, o coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa. E ele chamou seus servos e disse: não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? E um dos seus servos disse: nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, profeta, está em Israel, e conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. E ele disse: vai, espiona onde ele está, para que eu possa mandá-lo apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo: eis que está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou cavalos, carruagens e um grande exército. E eles vieram à noite e impuseram um cerco na cidade. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo, saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto de cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu mestre, o que faremos? E ele respondeu: não temas, aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere este povo, rogo-te, com cegueira. E ele os feriu com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. E Eliseu disse: esse não é o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e eu vos trarei até aquele homem a quem buscais. Ele, porém, conduziu-lhes até Samaria. Sucedeu que, quando eles haviam chegado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam enxergar. E o Senhor abriu os olhos, e eles viram, e eis que eles estavam no meio de Samaria. E o rei de Israel disse a Eliseu: quando os viu, meu pai, devo feri-los? E ele respondeu: tu não os ferirás. Feririas tu aqueles o qual tomastes cativo com a tua espada e com teu arco? Põe pão e água diante deles, para que possam comer e beber, e se vão para sempre. E ele preparou uma grande provisão para eles. E quando eles haviam comido e bebido, ele os despediu, e foram até o seu mestre. Assim o bando da Síria não mais adentrou a terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que a cabeça de um jumento foi vendida por 80 pratas, e a quarta prata de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro,
gritou ali uma mulher dizendo: socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: se o Senhor não te ajudar, de onde eu te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse: o que te aflige? E ela respondeu: esta mulher disse para mim: dá-me o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o teu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: dá o teu filho para que possamos comê-lo, e ela havia escondido o seu filho. Sucedeu que quando o rei ouviu essas palavras da mulher, ele rasgou suas vestes, passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha pano de saco por dentro sobre a sua carne. Então ela disse: Deus assim faça, mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, filho de Safete, não estivesse sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, os anciãos que se assentavam com ele. O rei enviou um homem diante de si, mas o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciãos: vede vós como o filho de um assassino mandou-me cortar a cabeça. Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham-no firmemente junto à porta. Ao som dos pés do seu mestre, não estás atrás dele? E quando ele ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele e disse: eis que este mal é do Senhor, mas eu deveria esperar no Senhor? Capítulo 7, versículo 1 e 2. Então Eliseu disse: vai, a palavra do Senhor diz o Senhor: amanhã por volta dessas horas, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 sequel, e 2 medidas de cefada por 1 sequel no portão de Samaria. Então o Senhor, em cuja mão do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer as janelas dos céus, poderia isto suceder? E ele disse: eis que verás isto com teus olhos, mas disso não comerás. E vamos finalizar agora a leitura da palavra do dia de hoje com o livro de Jonas, capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto a quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus. Lançaram as cargas que estavam no navio ao mar para o aliviarem, mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem é este mal que está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: dignos, lhe pedimos, por causa de quem este sinal está sobre nós. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar e a terra seca. E os homens se encheram de medo e disseram: por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque eles lhes havia dito. Então disseram: o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme sobre nós? Pois o mar estava agitado e impetuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar,
para que se acalme, pois eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos para que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou ao mar a sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Que fenomenal o nosso dia de hoje. A leitura da palavra de Deus que você acompanhou no Novo Testamento acerca dos dons, no Antigo Testamento acerca ali das ações e os milagres envolvendo Eliseu, e agora o profeta Jonas, o profeta fujão, mas que Deus usou poderosamente. Não foi extraordinário a contemplação da leitura da palavra de Deus? Que esta palavra esteja impregnada no seu coração, assim como hoje é um dia especial, onde Deus nos colocou como participantes do nosso projeto, que existe há 20 anos, desde a Assembleia de Deus da Vila Auer, em Curitiba, até o dia de hoje, nós que estamos usando nossos meios de comunicação, as mídias sociais, está aí na tela. Nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, nosso Instagram, Pastor Antônio Filho, nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, e o nosso WhatsApp, para você que é do exterior, sinal de mais, código 55 do Brasil, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Só para você que vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, não se preocupe, a memória do seu celular não vai carregar, porque eu sou administrador e envio no máximo 3 mensagens por dia, todas envolvendo a leitura da palavra de Deus daquele dia em especial, específico, ok? E assim, quando você terminar o ciclo da leitura da palavra de Deus conosco em um ano, eu vou enviar para você um diploma semelhante a este que você está vendo na nossa tela, totalmente gratuito. Você participa gratuitamente e recebe gratuitamente. Você vai imprimir na sua casa colorido, colocar numa moldura bem bonita, e assim você vai testemunhar como centenas, milhares de irmãos ao redor do mundo têm participado do nosso projeto e têm testificado que criaram o hábito da leitura da palavra de Deus. Amém? E assim serão os nossos irmãos, os indígenas, os índios, aqui no Brasil, representados pela Fabiana Guajajara e o seu esposo Silvio Guajajara. É uma porta que Deus tem aberto aos índios para evangelização e assim a salvação de todos os povos, tribos e nações que um dia estarão diante de Deus de joelhos dobrados, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos agora juntos à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar as nossas causas, os nossos pedidos, nesse dia um tanto quanto especial e significativo. Deus, estende a tua mão de amor, de misericórdia e de bondade, repreende todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, cura, repreendemos todo câncer, toda AIDS, toda Covid, toda enfermidade que o Senhor levou sobre si para nos dar a cura, no poderoso nome de Jesus. Senhor, abre uma porta de escape para o teu filho e a tua filha. Cria, Senhor, dá a eles, Senhor, uma ideia, dá a eles um projeto e ajuda eles a execução desse projeto, que será bênção na vida deles e aqueles que estão ao redor da vida deles. Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e juntos dizemos amém. Deus abençoe seu dia.
Deus abençoe a sua história. E amanhã estaremos aqui lendo novamente a Bíblia Sagrada na versão da Bíblia King James 16:11 de estudo Roman. Deus te abençoe em Cristo Jesus.